Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Joyce em mais um episódio do Podmore, que é o Gonçalo. Tudo bem, pessoal? E hoje o tema tá imperdível. O tema hoje é marketing de influência, né? A importância do marketing de influência na sua empresa. E ninguém melhor para falar disso do que a Lara Medeiros. Oi, gente. Tudo bom? Lara tá agora pela primeira vez, Lara. Como ela sempre é a host. Hoje ela tá sendo entrevistada. Hoje eu tô do outro lado mesmo. Gente, prazer, meu nome é Lara Medeiros, tenho 22 aninhos e tô muito feliz de estar aqui, gente. Vamos conversar muito. Lara, aproveita que já deu um briefing aí, né, da tua vida, conta pra gente como é que começou essa tua ideia aí de marketing de influência, né? Em qual momento que tu viu essa oportunidade surgir no mercado? Sim, gente, é muito massa isso, porque eu costumo falar que eu meio que inventei o meu trabalho, eu amo falar sobre isso. Porque, assim, minha história com marketing, com tudo, com comunicação, com pessoas, começou lá na minha faculdade, quando eu saí do terceiro ano, eu quis fazer psicologia. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu já sabia que eu gostava de pessoas, assim, né? Eu fazer psicologia, fiz um semestre. E eu não conseguia, assim, entender se era aquilo mesmo. Fiquei um semestre, fiquei, gente, mas eu queria comunicar mais, eu não me vejo no consultório atendendo e tudo. Passou o tempo, e aí eu até falei com a minha mãe, falei, mãe, eu tô gostando mais de marketing para psicólogos, que a gente aprendeu um pouco sobre, do que de fato psicologia. E aí eu trabalhei um pouco com marketing, fui social media. E aí depois de trabalhar um pouquinho com marketing e me debruçar mais ainda sobre esses assuntos no geral, eu troquei de faculdade, fiz marketing, né? Fui cursar marketing mesmo. Cursando marketing, fui passando por vários caminhos, fiz social media e depois fui me apaixonando de fato por marketing de influência, né? Fui entendendo sobre pessoas e aí, minha amiga, quando eu começava a falar sobre marketing de influência, ninguém ainda falava muito sobre isso. É um tema bem novo, né? Muito. E gente, como é que não tem gente falando sobre isso? É um mercado que mais cresce e a gente não tem a galera aprendendo sobre isso, enfim. Aí eu ficava tudo bem, mas encapsulada, ainda não tinha jogado pro mundo essa minha ideia. Conheci a Lara Gomes, que atualmente é minha sócia. E aí, a Lara já sabia que eu produzia conteúdo de marketing, porque quando eu era social media, eu já produzia conteúdo no Instagram falando sobre marketing de conteúdo e tal. Conheci a Lara, e a Lara já tinha uma assessoria de influenciadoras, que ela só fazia a ponte de influenciadora marca, né? E aí, a gente conversando, eu falei, amiga, eu tenho muita vontade de poder ensinar essas meninas, porque a gente sabe que tem a ponte influenciadora marca, ok, já tinha algumas assessorias rodando no mercado, mas eu falei, elas precisam aprender também, elas precisam saber como se posicionar, o que é que elas falam nas redes sociais, como se precificar e tudo. E ela, amiga, tu quer ensinar as minhas meninas? Aí eu, quero demais! Aí pronto, aí a gente foi lá pro escritório, montamos todo um método juntas e eu comecei a dar aula pras influenciadoras. Eu, gente, como assim? Tipo, do nada eu sou professora de influenciadoras, não sabia nem que isso existia. Inventou a profissão, mas foi rodando. E aí as meninas começaram a ter resultados muito bizarros, muito legais, e aí eu me juntei mesmo com a assessoria, nos tornamos sócios de fato, e atualmente sou eu, a Lara Gomes e a Elisa, que nós somos sócios da Soft, né, a gente tem uma assessoria e também uma parte focada em marketing de moda, mas eu sou focada 100% nas influenciadoras, né, a frente que eu comando super junto com a Lara, e é isso, assim, a gente foi ensinando as meninas, o escritório começou a ficar pequeno para a demanda das influenciadoras que queriam aprender, e não, vamos ter que fazer um curso. Fizemos um curso para mais influenciadores poderem ter os conhecimentos. Hoje em dia a gente tem palestras com a Unifor, com a UES, super parceria com universidades. E é isso, vamos dando palestra, ensinando por aí. Que bacana, massa, muito massa legal. Demais. Gente, ela inventou a profissão dela, viu? Pouco se tem autoridade para dizer isso. Mas o que eu acho legal é que tu viu essa brecha no mercado, né? E sim, daí tu foi vendo a necessidade, e realmente é uma necessidade que existe hoje em dia, né? Tanto para quem quer ser influencer, como para quem é, de fato, empresário. A importância do empreendedor saber contratar o influenciador correto, né? Saber como é que faz toda essa ponte, né? Para entrar em contato com o influenciador, com influenciadores, com influenciadoras. Há um tempo eu venho falando que influenciadora vai ser a profissão do futuro, né? Demais. Já eu Inclusive, acho, né? Tu tem que expandir isso aí pra nova geração também, né? Com Minha certeza. filha, a gente tá com 2 filhas agora, a gente tá com uma de 1 ano e meio, uma de 2 meses. Uhum. E eu com eu já queria de 3 meses. E eu já queria que a Olivia fosse influenciadora, né? Realmente. Antigamente os pais queriam que a gente fosse médico, eu acho que daqui, engenheiro. Hoje eu acho que daqui a 10 anos, né? 18 anos, quando ela tiver, eu acho que eu vou querer que ela seja influenciadora do que... Com certeza, gente, é o que eu costumo falar sempre, assim, que essa geração que vem aí, né, que eu nem sei qual é o YW1000, que é essa realmente muito recente de bebezinhos, né, que estão hoje em dia, eles com certeza vão trabalhar com câmeras, com digital, com aparições na internet, isso é fato. Então, é o que a gente costuma falar, que a gente está povoando mesmo, educando uma geração para isso.
E o que você falou, já isso é muito interessante, porque por muito tempo a gente veio ensinando os influenciadores, né, como produzir conteúdo, como se precificar, como se portar com as marcas, sendo que agora eu acho que a gente atingiu um ponto de ensinar o outro lado da mesa. Porque Sim. conversando com as minhas sócias, a gente sempre fala, tudo bem, a gente está ensinando os influenciadores a como se portarem, a como saberem o que eles vão ter que exigir da marca, seus direitos e tudo. A gente tem várias parcerias com escritórios de advocacia, com psicólogas, tudo pra gente poder garantir que elas sejam super resguardadas, mas de outro lado a gente precisa ensinar também quem contrata, porque senão a gente vai ficar só fomentando conhecimento daqui e aqui vai ficar totalmente, né? Exatamente. Não balanceado, né? E um dos propósitos desse podcast, né, é a gente desenvolver nossos clientes, né? A gente passar isso para os nossos clientes. A importância do posicionamento de marca, né? E eu vi em algum canto, né, que os seguidores não se comunicam com as marcas, se comunicam com as pessoas que divulgam aquela marca, né? Com certeza. Tipo... Atualmente a gente tem as 3 contas mais seguidas do Instagram, são 3 pessoas. É o Cristiano Ronaldo, a Kylie Jenner e a Selena Gomez, se eu não me engano, né? Então são 3 celebridades, querendo ou não, né? Mas de qualquer forma são 3 pessoas. E até o que eu comunico, quando a gente tá falando de TikTok, por exemplo, que é realmente essa última rede social, virou um novo Google, né? É onde a gente pesquisa tudo, o TikTok. A gente não tem mais essa frente das marcas terem um perfil no TikTok com a foto da logo. Isso a gente deixa pro Instagram, deixa pros sites, né? Pro e-commerce no geral. Mas no TikTok já tá vindo essa vertente da gente... Se a gente vai fazer o TikTok de uma marca, que ele seja mais do dono em si e que seja o dono mostrando o backstage, a foto do dono na foto de perfil e não a logo, sabe? Pra deixar mais próximo Então, proximidade com a marca, né? Com certeza. E vamos aqui trazer um pouco do básico, né? Das redes sociais. Tá falando de TikTok, de Instagram, de tudo. Mas eu queria trazer um pouco do básico aqui para os nossos clientes, para os nossos ouvintes que estão assistindo. Sim. Alguns têm um Instagram que tá ali, mas tá um pouquinho esquecido. Eles ainda não estão cientes da importância, né, que é essas plataformas, o peso que elas têm, às vezes até no faturamento ali do negócio deles. Então, o que é que você acha que uma empresa precisa ter, assim, do básico, para começar a investir em marketing de influência? Por exemplo, tem que ter um feed organizado, tem que ter stories todo dia, reels, o que é o básico que aquele empresário precisa para começar daí a ter o marketing de influência, a trabalhar com isso. O marketing de influência, eu sempre falo que ele muita gente pensa, não é muito difícil, está muito distante, mas se a gente colocar realmente no papel, o marketing de influência é a terceirização da humanização de marca. Então, eu vou estar contratando uma pessoa para essa pessoa terceirizar a humanização que às vezes eu não consigo dar. Então, às vezes eu sou dono de uma marca, né? Então, por exemplo, eu posso ser dono de uma marca de sapato, é uma marca de sapato super street, uma marca super descolada, mais jovem, uma marca que comunica com skate, por exemplo, mas às vezes eu sou uma pessoa que gosta de rosa, que se porta de outra forma, que não gosta nem de usar tanto, tênis e que não anda de skate. Eu não vou poder humanizar essa marca, porque eu não tenho nada a ver com o branding da marca, mas eu preciso contratar uma pessoa que coloca essa voz pra fora. Então, para você começar a contratar um influenciador, com certeza já tem que estar rodando aquele Instagram da marca, ou pelo menos os primeiros pontos de contato que a marca consegue ter com os consumidores. Então, com certeza seria interessante ter pelo menos uma estética estabelecida. Ter um feed bem organizado, os stories com constância todos os dias, e ter um nexo ali no branding da marca, no que significa, para quem eu estou comunicando, quem é a minha persona, né? Então, será que as cores da minha marca estão combinando com quem eu quero atingir? Tendo tudo isso redondo, a gente consegue contratar as pessoas que vão humanizar. E se comunicar mais com os clientes, né? Sim. A Mori identificou que os nossos clientes, principalmente os que revendem nossos produtos, depois que a gente entrou nessa parte de se conectar com eles nas redes sociais, a gente identificou como eles não trabalham bem as redes sociais deles, né? Sim. Então, um dos trabalhos que a gente vem fazendo, né? Um dos setores que a gente até colocou na empresa, e um slogan que a gente vem trazendo, né? Slogan ainda fala? Slogan na parte da... ainda é falado, né? É que a gente não vende mais lingerie, né? A gente está vendendo a solução para os nossos clientes terem sucesso com nossos lingeries, gente, né? Muito massa. Estou encantada então com o projeto de vocês. A gente está preocupado com toda a parte da gestão do cliente, né? Vendendo nossa lingerie. Toda essa parte não é mais aquele negócio que só entrega o produto e pronto, morre, entendeu? É como se agora vocês tenham cuidado em cima disso também. Isso. Então a gente quer muito desenvolver nossos clientes, né? A gente está se preocupando muito com eles nessa parte. Então,
no marketing deles, na parte comercial deles, na parte financeira deles até. Alguns têm tirado dúvidas com a gente, entendeu? Então a gente vem trazendo essa parte de solução mesmo de como ter sucesso, né? E desenvolver eles, né? Quem é consultor independente ali, se tornar um lojista. Quem tem uma loja, abrir ali uma rede de lojas, né? E chegar nesse nível aí. Então esse é o propósito da gente. E essa questão de se comunicar, né, com o público, né? A gente realmente vê a importância de ter uma persona ali para a marca, né? Com certeza, gente, é fundamental, assim. Muitas vezes a galera passa por cima disso, né? Já quer fazer uma logo imediata. Então, eu já tenho todo o material, já tenho todas as peças, agora eu só preciso de uma logo e vão vender. Não, tem que ter calma, tem que ter paciência. Pra quem que eu vou comunicar? Quem é a minha persona? Pra depois tudo ficar redondinho e eu poder fazer a contratação do mercado que mais cresce, né? Que é o marketing. Eu gostei desse início aqui. Vamos fazer assim... Vamos começar do zero. Então, eu comprei aqui, fiz um pedido mínimo aqui de lingerie, né, da More, de camisolas e lingerie. Não tem o nome de marca, vou fazer uma marca aqui, no nome X. O que é o primeiro passo? É a logo, é a cultura da empresa, como é que a gente faz parte daí para chegar no marketing de influência? Massa, eu acho que, assim, o primeiro ponto de tudo, assim, tendo o pressuposto que já tem todo o interno rodando, né, já tem a empresa certinha, questão cultural, de visão, missão, valores, tudo isso certinho, assim, o interno mesmo, né, da contratação das pessoas, organograma, tudo isso mais de back. Quando passar um pouquinho o tempo, a primeira coisa, tipo, acabei de garantir as peças, o que eu vejo de mais essencial é realmente sentar e ver o branding da marca. O branding vai ser a marca que a sua marca vai deixar para os consumidores e para os pontos de contato que você vai ter com seus seguidores também. Branding é marca, né? Brand é marca e o ING é o gerúndio, né? Então é marcando. Branding significa isso. Eu continuo deixando a marca da minha empresa por onde eu passo. Então, a gente primeiro precisa ver persona, precisa ver qual é a paleta de cores, quem eu quero que seja meu público-alvo, quem eu quero comunicar, para depois eu poder realmente estruturar umas mídias sociais, estruturar o Instagram, rede social que for, TikTok, até uma comunidade no WhatsApp, quem sabe, deixar tudo redondinho para depois começar uma contratação de influenciadores. E a identificação da persona é muito importante, né? A persona, gente, é quem tá ali para... Quem é o seu cliente, né? Quem é? São mulheres, são homens, tem a idade de 20 anos, tem 30, tem 40. Essa é a persona, né? Você vai definir o seu cliente final. Falando até desse pontinho, diferenciação entre persona e público-alvo, né? Então, por exemplo, acabei de pegar as peças, quero iniciar minha marca, né? E poder tocar isso. O público-alvo vai ser realmente uma gama de pessoas, né? Vai ser uma faixa de pessoas, assim, não, são mulheres de 25 a 48 anos, elas trabalham mais ou menos com isso e aquilo, é uma gama de pessoas. A persona, ela vai ter um nome, ela vai ter uma idade, ela vai ter os lugares que ela costuma frequentar, ela é mãe, ela não é, entendeu? Pronto, se ela for bem mãe... definido, né? Bem definido. Bem detalhado. Então, você vai sentar... Pensa nessa sua cliente ideal, né? Quem seria o sonho? Caraca, eu quero que essa pessoa compre de mim. Se for pegar nossos clientes hoje, né? A gente tem produtos para todo tipo de mulher, né? Tipo... Porque, assim, às vezes você até na rede social você tem que ver qual vai ser a melhor rede social para eu trabalhar. Será que é as duas? É TikTok e Instagram? Ou não, eu só trabalho com mercadoria que um público mais velho que usa. Então, vamos manter o quê? O Instagram... Então, vamos manter o quê? O Instagram e o Facebook. Com certeza. Né? É interessante ter essa persona para você conseguir daí partir para todo o restante até o marketing de influência. Com certeza. A persona, ela vai automaticamente, quase como se fosse diretamente assim, em cima das influenciadoras que a gente vai escolher. Exatamente. Eu tenho uma historinha legal, né? Quando a gente abriu a More, né? Em 2019... a Joyce, a gente já tinha de modas, né, da minha família. Sim. E já tinha 30 anos já a empresa no mercado, né? E começou, né, um dos motivos que começaram foi a Joyce, né, querendo comprar lingeries ali, mas não tinha nada, nenhuma lingerie pra ela, né? E, poxa, a gente tinha lingerie pra todo mundo ali, mas não tinha pra Joyce. Então, quando a gente abriu a More, a Joyce foi a cara da More ali, foi a persona da More. É um exemplo perfeito, gente. E deu muito certo porque um ano depois ela engravidou. Então ela tinha essa pegada muito jovem, né? Tinha o quê? 25 anos? Tinha 24, né? 24 anos, entendeu? Então ela tinha essa pegada mais jovem, mas ela teve que amadurecer muito rápido, né? Teve que usar camisola de sustentação, teve que usar sutiãs de amamentar, né? Então a gente conseguiu realmente, em um ano, fazer com que ela fosse dos 24 para os 40 anos ali, né? Então
A persona deu uma reviravolta. A gente acabou abrangendo tudo, né? Não, Então... mas muito massa. Eu lembro até, porque a Joyce também já foi minha aluninha de marketing de influência. Então, ela falou mesmo disso de moldes da Amor, que a Amor veio com uma pegada um pouco mais jovem, apesar de também ter a maternidade envolvida, mas também veio com essa pegada mais jovem. Exatamente. Então, é isso, né? Sobre o seu público-alvo, você tem... Isso é o seu persona. Sim. Que é a partir daí que vai surgir o seu leque de produtos, que é a partir daí que você tem que definir bem onde é que sua marca vai estar, né? Onde é que você vai fazer a divulgação da marca e tudo isso baseado e eu acho que a comunicação que você vai utilizar, né? Não tem como você se comunicar para toda a faixa etária, né? Com certeza. Não tem como você utilizar. E hoje em dia a gente até entende que quanto mais nichado, melhor, né? Então a gente tem uma tendência muito grande de influenciadoras, até um ponto interessante de falar, influenciadoras criando perfis mais privados, então influenciadores muito grandes, que elas querem criar um perfil mais privado, esse perfil elas colocam só às vezes 200 seguidores, 300 seguidores, lá elas têm uma retenção bem maior, porque quanto mais nichado, às vezes melhor. Pronto, tu trouxe à tona agora uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta pra ti, que é assim, a partir do momento que o mercado das influencers começou a ganhar força, muitas empresas elas começaram a focar somente no número de seguidores que elas tinham. Porém, né, a gente está vendo nos últimos anos que não é bem assim que funciona, né? Não é porque fulana tem 1 milhão de seguidores que o meu produto vai dar certo eu divulgar com ela. Não é assim que funciona. E às vezes a gente tem um tiro no pé tão grande porque é um pensamento ainda muito cru sobre marketing de influência. Muita gente pensa isso, é super normal, né? A gente tem esse pensamento. Não, caraca, a menina tem 300 mil seguidores, 500 mil seguidores, com certeza eu vou atingir o que eu quero com aquela influenciadora, mas muitas vezes isso é mentira. E eu até, é uma coisa muito importante que eu gosto de falar pra empresários mesmo. Tem tipos de influenciadoras diferentes. Então, tem aquela influenciadora que vai ser mais comercial, que ela vai focar mais em venda. Geralmente é uma menina, ou até mesmo um influenciador homem, mas enfim, é uma pessoa que fala mais de preço, né, do valor. Ela mostra mais o produto, é uma pessoa um pouco mais comercial mesmo. Ela vai falar sobre promoção, ela vai falar sobre essas questões, porque existem esses tipos de influenciadoras hoje em dia. E a gente já tem influenciadoras de posicionamento. Essas influenciadoras, elas vão ser mais um rosto para a campanha, né? Elas vão trazer uma posição da marca e não necessariamente elas vão vender. Então, quando a gente encontra um modelo que encaixa as duas, é perfeito. Assim, um influenciador que você tem que ter como embaixadora, uma que consiga vender e que traga posicionamento para a sua marca. Mas é olhar assim a longo prazo e pensar, caraca, nesse momento específico da minha marca, eu quero atingir vendas ou eu quero só lançar uma campanha muito bacana com uma coleção bem estética que eu tenho ou algo assim do tipo. Se for atingir um pico de vendas e tal, então vamos atrás dessa menina um pouco mais comercial. Como é que eu identifico? Vendo se ela fala já nos conteúdos dela um pouco de promoção, um pouco de valores, um pouco de preço, mostra o produto com muita qualidade, né? Então a gente tem como identificar meninas que conseguem ser um ponto mais comercial e meninas que, por mais que elas não vendam em si, mas que elas trazem um posicionamento legal para a marca, né? Elas representam a persona muito. E essa segunda influência que você falou, que ela é menor, que ela trata o posicionamento da marca, o benefício que elas vão trazer não é assim, não é de uma hora para outra, né? Não é a curto prazo. É um trabalho que tem que ter constância, que é feito a longo prazo. Então, se eu fiz aqui um trabalho com essa menina que, né, não trouxe um número de vendas absurdo agora, calma, que não é assim. Com certeza. A intenção uma estratégia, não foi essa. Exatamente. O marketing de influência é uma estratégia a longo prazo. Então, o que eu recomendaria, assim, é realmente organizar num calendário quais meninas eu coloco em quais datas. Então, acho que no final de tudo, o que a gente precisa pensar é num calendário para a marca. Vamos entender a nossa marca, o que é que a gente quer em datas específicas, aí a gente consegue, não, caraca, aqui eu colocaria uma menina com mais seguidores e que traga um viés comercial mais forte para trazer um boom. Aqui não, já vou colocar as meninas de 8 mil, de 5 mil, que elas comunicam ali no ciclo delas e vão conseguir a longo prazo trazer um resultado bacana, né? Então eu vou dividindo isso no calendário mesmo. Depois que a gente colocou um marketing interno na empresa, que a gente viu que o marketing é um mundo, né? Mundo. E aí, meu Deus do céu, uma empresa dentro de outra, né? É um negócio assim que... Então tem um marketing, o que eu aprendi nesse pouco tempo, né? Que existe o marketing comercial e existe esse marketing de branding, né? Que chama ali, que é o posicionamento de marca. Eu acho que essa parte da influenciadora tá mais no posicionamento de marca. Mas é muito importante usar elas também para essa parte de marketing comercial. Com certeza. Assim, muita gente até fala, influenciador não é para vender e tal, quem é para vender é o marketing, quem é para vender é o ponto mais comercial mesmo, a galera que fica ali no tete a tete.
nas vendas, no front mesmo, mas assim, eu seria muito hipócrita de falar que existem influenciadoras que não têm viés comercial, tem sim, entendeu? Assim, claro que eu sempre defendo que influenciadoras, elas estão ali para poder trazer posicionamento, não necessariamente para vender, não é para ter um peso em cima delas de venda, mas existem meninas que comunicam um pouco mais com esse lado, que a gente vai aproveitar em alguns momentos, é super comum, assim, principalmente para o atacado. Eu acho que as influencers mais poderosas, elas às vezes nem sabem porque elas não têm tantos seguidores. Mas as micro, né? Que aqui tem ali seus 1000 e... Como é um pouco... Me explica mais de novo aí esse negócio de micro, macro, mega influencer, que tem uns números, né? Tem, exatamente. Eu sei que as menorzinhas, gente, elas têm um poder de influência altíssimo. Absurdo. Porque a pessoa que tá vendo aquele story, aquele post ali, ela tá vendo e ela tá pensando assim, poxa, ela tá fazendo isso aqui porque ela gosta realmente desse produto, não é porque estão pagando ela. Com certeza. Né? O público tem essa visão. Exatamente. A gente tem, então, acabei de falar da questão do comercial e do influenciador de posicionamento, e de outro lado, a gente tem um gráfico de influência com a quantidade de seguidores para cada um dos níveis, né? A gente tem a nano influencer com 1000 seguidores até 10.000, essa faixa de 1000 a 10.000, ela vai ser nano. A micro vai ter de 10 a 50 mil seguidores. A mid-tier vai ficar entre 50 mil seguidores e 500 mil. Macro influencers de 500 mil até 1 milhão. E mega de 1 milhão pra cima, que aí já é Virgínia, GK, todas essas, assim, bem mega mesmo. Essas aí eu acho que é realmente a questão do comercial, né? Elas são, na verdade, elas são mais de posicionamento. Porque quando a gente tá trabalhando duas extremidades, ou meninas muito pequenas, ou já uma galera mais celebridade mesmo, eles não vão ter tanto impacto de venda. É interessante isso. Então, a gente tem, às vezes, meninas com 800 seguidores, 1000 seguidores, que elas são mais de posicionamento, porque elas realmente não têm uma gama muito grande de pessoas ali. E também tem as celebridades que elas não vão vender. Então, por exemplo, se a TIM contrata a Juliette e a Anitta para uma propaganda, não é porque elas vão vender os chips, entendeu? É porque elas vão estar ali posicionando. Então, não necessariamente eles colocaram elas ali para vender. Agora, quem é que eles colocam para vender? Meninas que, por muitas vezes, estão nessa faixa de micro-influência, entre 10 a 50 mil seguidores, que têm uma voz muito forte dentro do ciclo social delas, né? Do poder que elas têm ali. Então, o que eu costumo falar também é que as nano e as micro é como se fossem aquelas populares do colégio que foram evoluindo e viraram líderes de certos grupos, e hoje em dia elas têm um Instagram, e hoje em dia a gente conhece, sei lá, tem uma prima, todo mundo tem uma prima que é influenciadora. Hoje em dia a gente tem isso muito forte. Meninas de 10 mil, às vezes de 9 mil, que já fazem provadores com algumas marcas. Isso tem muita retenção. E ainda digo mais, às vezes essas meninas de poucos seguidores, entre aspas, elas querem produzir conteúdos para ter portfólio para elas, e as marcas querem acessar influenciadoras, mas sem gastar tanto. Então, fica uma troca bacana. Então, se você encontra uma menina que está querendo portfólio e a sua marca quer divulgação sem necessariamente estar gastando tanto, une, entendeu? Então, é bem bacana isso, procurar essas meninas. Que linka ao que eu queria saber, né, próximo, que é o seguinte, pegando essa ideia, né, de ter as meninas que têm um número de seguidores ali lá pelos seus 50 mil seguidores, que estão ali naquela cidade pequena, como é o caso de muitos clientes da gente. A gente tem vários clientes em cidades que são menores, porém, tem muita influencer, né, pequena nessas cidades que está querendo ganhar alcance. Como é que funcionaria a ponte entre o nosso lojista e essa influencer que está querendo crescer? Perfeito, eu falo que gente, é como se fosse, sei lá, a equação perfeita, porque a gente tem o marketing de influência como esse mercado que mais cresce, assim, realmente eu defendo com unhas e dentes que o marketing de influência é um mercado que mais cresce e tem pouca gente ensinando sobre, é por isso que a gente vem com essa frente muito forte do ensino. Então tem isso crescendo, então várias meninas querem se profissionalizar, elas querem produzir, elas querem portfólio. E ao mesmo tempo que tem essas meninas com sede de aprender, com sede de produzir, tem um empresário, por um lado, que quer investir muito nisso, mas às vezes está sem budget. Então, é muito bacana porque essas meninas querem o portfólio e eles querem a contratação, então fica uma união bacana. Então, como mapear essas meninas? Realmente entendendo, né, na sua localidade, na sua região, quem são essas líderes de grupos, essas meninas mais influentes, às vezes de colégios, de saídas, de lugares, sabe? Tentar entender quem são as formadoras de opinião
da sua localidade. Sim. E muitas vezes elas têm 8.000, tem 5, tem até 1.000 seguidores, gente. Elas têm uma voz no ciclo delas. Isso acontecendo, eu vou falar com elas e posso fazer esse approach mesmo do empresário para a criadora de conteúdo, mesmo sendo pequena, para poder produzir conteúdo para a marca deles, às vezes por permuta, às vezes por um valor simbólico, vai depender da vontade da menina de produzir e também do budget que ele tem. Mas às vezes é uma troca bacana, porque às vezes as meninas não têm tantos trabalhos e elas querem portfólio, então fica uma troca. E o legal do teu trabalho é que tu treina as pessoas a serem influenciadoras, né? Isso. Então eu acho que se eu não tivesse... Como é que fala? Budget. Orçamento. Se eu não tivesse dinheiro para fazer esse investimento, Sim. né? Eu tentaria obter o máximo de conhecimento e eu mesmo faria esse tipo de trabalho, né? Porque eu acho que a constância é mais importante do que pegar um influenciador ali, aparecer uma vez e depois sumir, né? Com certeza, por isso que é muito bacana o trabalho que a gente faz também com donas de marca. E só pra tu entender, Lara, te cortando aqui um pouco, nossos clientes são de interior, a grande maioria, Sim. né? Interior é bacana que todo mundo conhece a pessoa, todo mundo conhece Gente, todo mundo. Conhece todo mundo. Tipo, ali a Ana, que é a Ana que vende lingerie, né? Tipo, todo mundo você já tem uma filho de quem? Aquele sou filho da Ana que vende lingerie, né? Tipo, interior é mais ou menos assim. Isso. Sendo que eu acho que as pessoas se travam e não conseguem comunicar isso, né? Talvez por ter poucos seguidores ou até mesmo por não saber o que E às vezes é tímido publicar, também, né? e isso certeza. é tudo algo que dá pra trabalhar, né? É um negócio muito complicado, né? Muito, e assim, é o que eu falo, pro mercado hoje em dia, se antes a gente tinha, antes eu tenho que aprender pra eu estar no mercado, né, pra poder, sei lá, abrir empresa, pra poder entender sobre as coisas, eu preciso aprender inglês, eu preciso saber mexer no planilha do Excel, eu preciso X, Y, Z. Tudo bem, hoje em dia... Ok, mas hoje em dia você precisa entender de ser um pouco mais desinibido, de aparecer mesmo em câmera, porque a gente vai chegar a um ponto que vai culminar, que vocês vão precisar lidar com gerações que estão nascendo e essas gerações já vão ser nativas digitais. Então vai ser muito... como é que eu tenho uma empresa que ao mesmo tempo não tem humanização? Como é que o dono não tem vontade de aparecer? Não é pra aparecer, entendeu? Então virou um dos must-haves, assim, uma das coisas que você precisa fazer mesmo. E um negócio que a gente fez lá na empresa... Pessoal, a Joyce fez o treinamento com a Lara, né? Foi minha aluna. Foi aluna. Então a Joyce aprendeu muito, né, sobre isso. Sim. E o cliente que quiser, né, aprender também, ter informações sobre isso aí, pode falar com a Joyce. E uma estratégia que a gente tomou lá na empresa foi capacitar nossas vendedoras para serem influenciadoras, né? Serem embaixadoras da marca. E deu muito sucesso, né? Deu mais sucesso do que o próprio Instagram da marca, né? Sim. Então elas utilizam o TikTok, utilizam assim várias estratégias assim que a gente não utilizava antes, mas delas, né? Tipo, criaram o Instagram com o nome delas, ponto a marca, né? E vem dando super certo, né? E elas criam conteúdo, então assim, é um negócio até que pra uma geração, né, anterior é meio assustador, tipo, ela tá ali no horário de trabalho gravando o TikTok. Gente, tipo é assim, muito massa, porque... Sério? E, tipo, ela é sai de vendedora? vocês, é uma coisa que vai andando. Vocês já conseguem, tipo, materializar isso em pessoas, elas vão produzir. Então vira uma cadeia muito louca, porque vocês não tem mais só um lugar que sai a informação, um lugar que sai o conteúdo, tem várias ramificações. Então, exatamente, foi essa a ideia. E o que eu acho que agrega mais valor para elas é que aquilo ali vale mais como currículo, caso ela vá para outra empresa. Sim. Né? Se ela chegar para uma empresa com um papel ou com o Instagram dela todo movimentado com os conteúdos que ela criou, eu tenho certeza que a empresa vai contratar ela pelo conteúdo e não pelo currículo, né? Assim. Sim. Então foi um negócio muito bacana que a gente fez, né? Massa, e esses conteúdos, né? Eu sigo algumas clientes da gente e é notório que, assim, no Instagram, o algoritmo, ele valoriza muito quem tem constância. Então, aquela cliente que ela posta reels, né? Quase todo dia, que ela tá sempre nos stories... Ela, geralmente, ela aparece sempre no meu feed. São vídeos que trazem... que às vezes eu me sinto como... A mulher tá lá no Pernambuco. E às vezes eu me sinto como se todo dia eu fosse lá na loja dela. Porque é tão humanizado. Aí vai ela, aparece as vendedoras. E é uma coisa que você quer continuar vendo, sabe? Mesmo que eu não seja... Talvez eu nem esteja no público, né? No cliente dela ali, mas é super interessante... Traz proximidade, né, do consumidor com a marca, dá vontade de você comprar. Com certeza. Às vezes eu tenho vontade de ir lá na loja dela só pra conhecer o povo e tomar café com eles lá, porque é uma coisa muito bacana. E realmente eu acho que a chave, né, do marketing de influência é isso, é humanizar mesmo as marcas
Com certeza, principalmente falando de Brasil mesmo, a gente tem essa tendência muito forte do calor, da conversa, da proximidade, de gostar de acompanhar os stories ou mesmo de ver pessoas, né? Então, quando a gente vê esse movimento, é muito inteligente vocês fazendo tudo isso, porque, gente, marca, é aquela coisa, a marca hoje em dia só roda se tiver pessoas, não, só a foto estilo pela foto estilo não vai fazer sentido, Não só conecta. a foto do produto não vai conectar nunca, ou a logo, né? E para a empresa crescer, né, não é só pessoas, é processos e pessoas, né? Isso. E o legal da Lara é que ela cria o processo para você ser uma influenciadora, né? Que eu acho que é o mais complicado, né? Você ver a sua rotina ali. Gente, né? é muito legal, E tem várias estratégias que o pessoal utiliza que segura as pessoas no vídeo, né? Agora tá na moda aquele ASMR, né? Aquele negócio que fica batendo unboxing. no microfone, um unboxing. Tem vários assim. gatilhos mentais, assim, tanto mentais quanto visuais mesmo, pra galera poder já ficar no vídeo nos primeiros segundos, assim, que às vezes eu tô gravando um vídeo, aí vou começar passando um gloss, aí começar com ASMR balançando algumas pulseiras e tudo, então já tem esses gatilhos. Não, assim. tem uns que eu curto só pelo trabalho que eu imagino que aquela pessoa teve pra fazer aquilo ali, né? A maioria a gente passa direto, aquele ali, não, eu vou curtir porque realmente Esse aqui se esforçou. O Gonçalo, ele pedala, então ele aparece todo o conteúdo de ciclista, sabe? Sim. Aí, quando eu chego, todo dia tá lá ele assistindo um vídeo do rapaz fazendo, tipo, batidão de whey dele, nem sei o que é. Aí lá está o cara na cozinha, aí ele vai, abre a geladeira, fecha a geladeira. É um negócio assim que não tem nada demais, mas ele tá lá assim, né? ó, assistindo. É muito louco. E essas são estratégias que eu acho que vão aparecendo, vão surgindo novas a cada momento, né? Isso. Vai ter sua modinha do momento. Isso é muito louco, assim, esse trabalho, né, que a galera fala, meu Deus, coragem, viu? Tu vira professora de influenciadores, é isso mesmo, porque cada vez que a gente ensina, cada vez que chega uma aluna nova, é um novo método, é uma nova mentoria, um novo modelo de ensino e realmente é o que a gente sempre gosta de fazer. Eu gosto de ensinar a longo prazo mesmo, né, ter realmente o ensino do marketing de influência no cerne mesmo da coisa, mas a gente também não pode ignorar as trends, não pode ignorar o que está acontecendo no momento. Então, o marketing de influência de hoje não é o mesmo, sei lá, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, tipo, é muito rápido. Se o marketing já é rápido, o marketing de influência é mais rápido ainda. Então, cada mentoria, cada aluna que eu tenho, é um direcionamento diferente, são conteúdos diferentes, porque vai mudando, né? É tanto que, como eu falei, dos dailies hoje em dia. Hoje em dia a gente tem essa tendência das influenciadoras criarem perfis daily, que é o nome, né? Que são perfis um pouco mais fechados do que o normal delas, né? Gente, é o Melhores Amigos. É, como se fossem melhores amigos. E aí elas têm aquilo com seguidoras mais próximas e tudo, quase como se fosse um clube de assinatura de graça, em que ela vai ficar bem pertinho das seguidoras e tudo. E aí, tendo essa premissa do daily, já é diferente, porque algumas alunas minhas eu falo, não, vamos fazer a criação do daily, pode fazer, tá tranquilo, algumas não, mas existe isso diferente do que há um ano atrás não tinha isso tão forte. Tudo é muito rápido. Muito louco. Isso é verdade. E, assim, vou voltar um pouco aqui o assunto, que eu acho que é muito bacana que tu faz na mentoria, e eu acho que é o ponto-chave para as nossas clientes que querem ingressar, né, no mercado, tanto para trabalhar com influencer como para virar influencer. Sim. Que é sobre a questão de se organizar para aquilo ali, tratar aquilo ali como um sistema, né? Isso. De ter um calendário, que são algumas dicas que tu poderia dar, né, Muito para a massa pessoa isso. começar. Muito massa, Joyce. É assim, o que eu sempre falo, o marketing de influência, ele acaba sendo um trabalho que a gente peca muito por focar na criatividade. Então, por exemplo, não, é um trabalho que mexe muito com criativo, quando eu estiver bem eu vou criar e tudo, mas eu sempre friso que a gente precisa também de processo, a gente precisa, por mais que seja um trabalho novo, que seja divertido, que seja criativo, que mexa com vídeo, que mexa com foto, com beleza, às vezes, com moda, a gente também precisa de datas que eu vou postar as coisas, não posso chegar na quarta-feira de uma vida corrida que todo mundo tem e chegar e não, quarta-feira, caraca, o que é que eu vou postar aqui nos stories, o que é que eu vou postar aqui no TikTok? Não, já é pra eu saber o que eu vou postar na quarta, o que eu vou postar na quinta, criando rituaizinhos, né, nos stories, por exemplo, rituais de marca. Então, se todo dia na minha loja tem X coisa, vou dividir todo dia o ritual, às vezes vou colocar uma palavra que marca esse momento. Então, por exemplo, sei lá, todo dia tem o dia do café, né, eu recebo meus clientes pra tomar um cafezinho e tudo, fazer disso um momento, dividir aquilo e já ficar a marca da marca, né, ou da própria dona da marca influenciadora, de todo dia ou toda quarta-feira tem aquele café, tem aquele story, ou tem aquele TikTok que ela faz conversando com as clientes, algo do tipo, sabe? Então, realmente mapear qual é a sua rotina, mapear qual é a rotina da sua marca e dividir isso em um cronograma de stories, ver quais dias eu consigo dividir tais coisas e não ter medo de repetição.
né? Nunca tenham medo de repetir, de ficar cansativo. Quanto mais a gente repete, mais a gente cria memória de marca. E pensei assim, é tanto conteúdo que tem nas redes sociais, né? É tanta coisa que a gente vê todos os dias que a gente precisa ficar lembrando sempre. Sim. Então, às vezes, o que eu tô passando no meu feed agora, eu vou esquecer quando eu for dormir. Então, por isso que vocês têm que sempre trazer essa lembrança e deixar um cronograma mesmo. Como eu até estava falando do cronograma do mês da marca. Preciso ver o cronograma do meu mês para poder dividir as influenciadoras. Então, vamos supor, se eu sou dona de uma marca, eu preciso ver como vai ser o mês da minha marca, como vai ser a minha rotina para inserir os conteúdos de forma bem estratégica. Gente, Ei, Joyce, eu tô até sentindo falta daquele café que tu postava todo dia. Exatamente. Não, eu enjoava, mas hoje eu sinto falta daquilo. Tipo, não aguentava mais olhar, mas hoje eu sinto... É porque na gravidez eu não podia tomar café. Aí... Até hoje eu tomo café pensando voltando. assim, a Joyce estava gravando isso aqui. Não, então, teve gente que me perguntou, e aí, não tá tomando mais teu... Era cappuccino, não era café. Tá tomando mais, não. Mas realmente, eu aprendi isso aí com a Lara, que a questão da repetição... Ela é muito importante, né? Eu já achava que... Antes eu achava que era o contrário. Não, isso aqui vai ficar muito chato. Eu até te falei, não foi? Eu disse, Lara, isso aqui vai ficar muito chato. Todo dia a pessoa me vendo tomar café. Não, e mas é isso que a gente quer. Exatamente. Mas também não pode ser só o café. Não, era o que eu falei pra ela. Que assim, quando a gente tem rituais estabelecidos, não deixa de ser um ritual quando é só o ritual. Mas precisa ter o ritual e também um respiro com as outras coisas que você vai postar ao longo do dia. E para os nossos clientes, eu vejo muitos clientes nossos que aparecem, né, fazem provadores, é muito bacana aquilo ali, né? Muito. Mas o que eu vejo que acontece é quando elas estão vendendo muito bem, elas param de fazer, entendeu? E aí acaba ali a cadência delas ali, né, a constância delas ali. E quando as vendas estão muito fracas é onde elas se preocupam em fazer, né? Tipo, elas não têm falta esse cronograma, essa rotina, essa disciplina delas, né? E é aí que entra, né, a questão da organização, tanto do orçamento para influencer como da organização. Por quê? Porque se eu tô vendo que eu vou ter um mês, a gente até conversou isso em outro episódio, que às vezes o lojista, o empresário, ele quer abraçar o mundo ali com as pernas, né? Não dá pra ele fazer tudo. Então, se eu sou um cliente que eu gravo muito conteúdo, mas eu tô sabendo que eu vou passar aqui por um período mais turbulento, que eu não vou ter tanto tempo livre, por que não eu colocar ali no meu orçamento daquele mês alguns trabalhos com influencer, se eu não vou poder fazer esse conteúdo. Com certeza. E, na verdade, é uma coisa que precisa acontecer. Assim, ok, que existem muitas donas de marca que têm esse perfil de influenciadoras, de produtoras de conteúdo, que elas produzem para a própria marca. Isso é muito bacana, mas nunca a gente pode deixar só isso. Então, dividindo em um mês, ou, sei lá, em semestral, anual, a gente precisa colocar sempre a questão da dona da marca produzir, né, deixar ali aquele conteúdo, fazer provador com a constância sem momentos emergenciais, mas também colocar influenciadoras, outras comunicadoras, né? A sua marca precisa andar, a sua marca precisa existir fora da sua realidade, do seu corpo, né? Então isso é muito verdade também. E voltando para o que tu falou lá no começo, né, do básico, né, o básico que tu diz do organograma, da organização, né, é onde vem a questão de um sistema, uma forma de coletar dados para você saber o retorno que você está tendo sobre aquele investimento. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu contrato a Joyce para fazer propaganda na minha loja, né? E toda venda que surgir, eu perguntar para a pessoa quem foi, de onde é que ela conheceu a marca, de onde é que ela veio, né? Ela falar que veio da Joyce, eu consigo mensurar quantas vendas estão vindo por conta da Joyce. Isso, exatamente. Uma forma bacana de fazer isso também é usar a estratégia de cupom, né? Então, vamos supor que eu não consigo estar no tete-a-tete falando com cada cliente, exatamente deles falarem de onde veio aquela compra, aquele desejo de compra, como é que eles foram influenciados, né? Então, a estratégia de cupom é muito bacana, porque eu coloco um cupom para influenciador, eu consigo metrificar de forma mais palpável mesmo, isso. Né? Eu não falei qual a forma de coletar os dados, porque nossos clientes tem vários tipos, né? Hoje a gente utiliza o CRM, né? Que toda venda a gente coloca da onde é que aquela pessoa veio. Vai ter até um podcast com o Ramon Pessoa, né? Que a gente vai falar muito sobre essa questão de CRM. Massa. Então vai ser um treinamento que a gente também quer passar para os nossos clientes, como ter um CRM no seu próprio negócio, né? E através do CRM a gente consegue mensurar qual o retorno que cada influenciadora está dando, né? Quando a gente contrata a influenciadora e a gente ainda faz um tráfego pago para aquela influenciadora, né? Para alguma região, a gente consegue através do sistema ver qual foi o público-alvo que ativou mais, né? É muito bacana também usar o tráfego com as influenciadoras, né? Usar sempre a imagem delas assim. E é um ponto legal também de falar, porque muitas influenciadoras não sabem disso, mas elas também têm direito de cobrar em cima do tráfego, né? Então, por exemplo, se eu vou aparecer diversas vezes para públicos, às vezes, que não são os meus, né? São os da
da loja, eu tenho que tomar um certo cuidado com isso e garantir que eu sei que eu estou rodando em tráfego, porque o que rola muito é que algumas marcas de moda rodam tráfego da influenciadora sem o aval dela, né? Então, aí do nada vem um patrocinador... É bom ter esse cuidado. Esse cuidado, mas essa é uma estratégia comunicação. muito irada, muito legal. É porque no caso de uma menina que tá ali crescendo ainda, é bom pra É porque ela assim, e pra marca, é porque né? tudo isso aqui volta pra questão do budget, Do orçamento. do orçamento, né, que a pessoa vai investir. Tipo, às vezes eu não sei quanto é que eu posso investir por mês, mas, poxa, eu vou testar ali e investir R$1.000, entendeu? Sim. R$500 ali pra influenciador e R$500 pra tráfego pago. Mas quanto foi que aquilo ali vendeu, entendeu? E a partir do momento que você vai mensurando ali, tendo dados daquilo ali, você vai aumentando, né, o investimento. Sim. Então é assim que eu começaria também, se eu fosse, né, nossos clientes, e entrando aí nessa parte do marketing de influência, né? Com certeza, e entender também que essas influenciadoras é um trabalho a longo prazo mesmo, né? Então, nunca colocar um trabalho só com influenciador, assim, de uma vez e deixar um trabalho único. Então, ele é a longo prazo. E para ele ser a longo prazo, eu tenho que metrificar quanto é que ela me vendeu ou quanto que teve, pelo menos, de retorno de seguidores, retorno de cliques, né? Porque isso é muito importante. Então, eu tenho que primeiro entender, testar talvez as influenciadoras, quem foi que me deu o maior resultado, para depois pegar essa menina e, caraca, essa aqui eu vou fazer a longo prazo, uma coisa assim muito bacana com ela. E você aprende que algumas lhe dão mais resultados em seguidores, né? Isso. E outras lhe dão menos resultados em seguidores, mas mais resultados nas vendas, Isso. né? Então, é muito os dois são flutuante. importantes, né? Sim. Os dois são muito que é o que leva, que é uma dúvida de muitos, que é, e aí, trabalhar com influencer é um retorno 100% garantido? Depende, eu acho que sim, só que depende do que é o retorno que você tá falando. É muito subjetivo isso, gente, também pra até ver qual influenciadora que eu tô escolhendo, né? Porque às vezes eu faço uma curadoria de meninas, eu faço uma escolha de meninas que não é do foco da minha marca, elas não vão comunicar e realmente não vai ter retorno. Então, o que eu falaria? É 100% garantido se você tiver realmente certeza que aquela influenciadora comunica com a sua marca. Exatamente. Porque mesmo que não tenha retorno em venda, pode ser que tenha retorno de seguidores, pode ser que tenha retorno de pontos de contato com outras praças, outros públicos. Então, às vezes eu tô fechando com a menina que ela não necessariamente vai me trazer venda ou seguidores, mas ela vai me trazer visibilidade, né? Ela vai trazer ela vai ser um porta-voz da marca. A Joyce tem quantos seguidores? Tem 1.500 e pouco. 1.500 e pouco, mas muitas vendas são através da Joyce. Entendeu? Olha aí, total. E aí a dica que eu queria dar para os nossos clientes, né, é para também não ficar dependente das influenciadoras, principalmente para a marca delas. Uhum. É muito importante que elas se tornem realmente a principal influenciadora da marca dela. Né? Com certeza. Eu tenho até o caso da Virgínia, né, que eu não lembro. Tu lembra aquela marca que ela começou? Sim, é porque assim, a Virgínia é um case de sucesso, né? De Isso. influência que ela, tanto na marca dela, como acho que o sucesso das músicas ali do Zé Felipe, né? Sim. São muito devido às dancinhas, né? Que fato é um exemplo que a galera deu na mentoria. De ritual, de todo gente ali, dia. ó, a gente acha, às vezes, pensa que tá fazendo uma coisa repetitiva, é chato, mas lembra da Virgínia, todo dia aquela mulher tá com aquela xícara de café lá dançando. Então, A Joyce gosta tanto dela que a cada filho que a Virgínia tem, a Joyce também... Não vou ter cedo, não. Será? Fiquem pra saber. Não, mas voltando aqui pro assunto dela, eu não lembro qual é a marca, mas eu escutei essa história também, eu também não sei se é verdade, né? Ela cresceu com uma marca. Não. Quando ela tinha poucos seguidores, tinha uma marca que ela fazia trabalho para essa marca. Sim, a Virgínia, ela tem já um grupo de empresas dela e do Zé Felipe, né? Assim que ela... Não, mas é um caso quando ela tinha assim, tipo 300 mil seguidores, quando ela era... Ela era... Eu não sei qual a classificação agora, de 300 mil, né? mid-tier. Quando ela era essa aí, ela fazia propaganda para uma marca, né? Sim. E a partir do momento que ela ficou gigante ali, ela simplesmente, que dinheiro não fazia mais diferença para ela simplesmente cancelou o contrato com essa marca. Total. E aí essa marca, ninguém hoje lembra mais qual é a marca, né? Tipo, a marca ficou conhecida como marca da Virgínia, né? E a partir do momento que ela quebrou esse contrato, a marca caiu, deve ter caído muito o faturamento aí, sem dúvida. Então é o cuidado aí, é a importância dos nossos clientes serem o próprio influenciadores das marcas deles, né? Sim. E não ser dependentes ali de um influenciador ou de influenciadora só para o negócio funcionar. É muito bacana isso, da dona da marca ser a principal e a mais potente influenciadora da própria marca, porque antes a gente tinha um movimento meio que contrário, né? A gente tinha influenciadoras que criavam marcas, né? Então, por exemplo, blogueiras que depois criavam marcas como Nativosa e por aí vai. E aí, hoje em dia, a gente tem empreendedores que eles precisam se adaptar a esse ambiente
e que, na verdade, surte muito, muito efeito, porque o lifestyle da dona também vai estar importante ali para a marca, os costumes que ela tem, a maneira que ela se porta, tudo isso vai comunicar com a marca. Então, precisa muito. E tem uma cliente nossa, deve ter várias, né, que fazem esse tipo de trabalho, mas tem uma que é muito inteligente, ela faz o trabalho estilo da Nativosa. Sim. Ela, antes de fazer o pedido com a gente, né, ela faz o pedido para a fábrica, e aí demora mais ou menos até 30 dias para ela receber. Sim. Sendo que até ela receber, ela já tem divulgado tudo que ela vai receber em 30 dias e quando ela recebe já tá tudo vendido. Olha que massa, gente. Tá entendendo? A gente manda todo o material que a gente tem, a gente manda vídeo, todo o material digital que a gente tem. Sim. Então ela posta antes de receber a mercadoria. Você tem que ser o porta-voz da sua marca, gente. Você tem que vender isso, né? Então, mas tu tem noção como isso é inteligente, né? Tipo, a pessoa comprou R$5.000 para pagar em, sei lá, 4 vezes, né? Ou seja, vai pagar só daqui a 4 meses. Sim. Mas antes de receber o produto, ela já conseguiu vender tudo. Então se pagou, tipo assim, só pela voz dela, pela influência e pela força. E ela também não usa só o Instagram, ela usa muito o WhatsApp, né? Tipo, ela aprendeu a criar comunidades ali, que eu acho que é o que basicamente as influenciadoras fazem, né? Elas criam comunidades. E aí ela consegue trazer comunidades ali pro próprio WhatsApp, né? As clientes dela ali que são clientes. Total. E ela disse que antes de receber o pedido já tá tudo vendido. Quando a gente liga pra ela pra falar assim, a gente não vai conseguir entregar produto tal porque acabou a matéria-prima, não sei o que, cara, ela fica muito chateada. Já tá vendido. Já vi foi vender, gente, vocês aí. Mas é muito legal isso, assim, precisa de mais isso, sabe? Assim, de pontos de contato. É WhatsApp, é TikTok, é Instagram, que vocês conseguirem pra poder divulgar a marca de vocês como influenciadores e como líderes dessas comunidades mesmo. As donas viram líderes de comunidade, gente. Com certeza. E é importante você não deixar o nome da sua marca, da sua empresa, nas mãos de uma só pessoa, que não é você. Ótimo, assim, quem não queria que a Virgínia divulgasse, né? Tô falando sempre a Virgínia porque é um exemplo, é um case de sucesso, né? Tipo, com as marcas dela, com muitas coisas que ela vende. Mas é importante você ter ali, você usar aquilo ali como um extra, como um gás extra ali na divulgação da sua marca, mas não só aquilo ali. Nunca é aquela coisa. Claro que a dona precisa ser o grande foco, né? Ela precisa ser a grande comunicadora, mas sempre balancear essas estratégias para também ter outras influenciadoras e outros pontos de contato, importante. Falando em ponto de contato, uma dúvida muito, muito, muito frequente é como é que a empresa entra em contato, como é que ela aborda, porque muitas clientes nossas, às vezes, nunca trabalharam com isso. Sim. Como é que ela aborda a influência? Ela vai ali na DM, ela liga pra casa dela, manda cartinha, como é? Gente, muitas vezes a influenciadora vai ter assessoria, né? Ou às vezes vai ser independente mesmo, né? Então, às vezes, quando é uma influenciadora um pouco mais comercial, um pouco mais de venda, ela vai ter uma assessoria, às vezes vai ter o link da bio na assessoria, então pode falar da maneira mais até rudimentar, assim, que der, porque o assessor já vai estar ali treinado para entender, e a influenciadora também, às vezes, quando está independente, ela já entende. Então, às vezes é só chegar na influenciadora ou no assessor, né, ou no direct, ou no link da bio, onde vocês encontrarem essa conversa, e poder falar, gostaria de divulgar minha coleção, como você trabalha, como podemos fazer. Você tem Media Kit, outra coisa importante também de falar, Media Kit é um documento que influenciadoras têm, onde elas vão ter as métricas dela, onde elas vão conseguir trazer para vocês de uma maneira um pouco mais visual os resultados que ela pode trazer para a marca de vocês. Então, no Media Kit, via de regra, é um PDF, né? Que ele vai ter os nichos da influenciadora, vai ter os valores que ela cobra, vai ter, né, realmente isso. Então, é importante já perguntar como ela trabalha, se você quer fechar só de permuta, você faria permuta, ou você trabalha só com cash. Você teria um Media Kit, e aí você exigindo o Media Kit, se ela tiver, ela pode mandar, que você consegue ver as métricas, os insights, e talvez trazer um pouco mais para perto o resultado que ela vai trazer para você. E aí, nisso, você pode enviar a sua proposta, né? De tipo, eu quero um Reels, eu quero uma sequência de stories, eu quero um post. E para saber... Tem uma forma, Lara, de saber assim, qual é o mais ideal para sua empresa? A gente faz uma estratégia lá na assessoria de a longo prazo, né? O que a gente mais recomenda, assim, se eu tô fechando com marketing de influência, eu tenho que entender que é uma estratégia como a gente estava conversando a longo prazo. Então, talvez o primeiro ponto de contato, assim, da sua marca com aquela influenciadora, para iniciar o relacionamento, seria interessante uns stories, né? Então, vamos começar com 2 stories por semana, vamos fechar, fazer um recebidos, aí tendo um resultado bacana, a gente consegue fechar depois um Reels, um provador mais comercial, mas dá aquele primeiro oi,
foi no perfil da menina, né, ou da influenciadora, ou de quem for, né, trazer ali recebidos ou 2 stories por semana durante um mês, para acostumar a galera, né, os seguidores da influenciadora com aquela marca no perfil e depois vai crescendo. Eu falo que é uma estratégia de escadinha de conteúdos. A gente começa pelos stories, que é um pouco mais íntimo, a gente consegue trazer no dia a dia, a longo prazo, tal. Depois passa o tempo, a gente já consegue fazer um provador nos stories mesmo, sem ser só mostrando o look. Um provador de 5 looks, vamos fechar um provador de 5 looks com fotos e vídeos e tudo. Depois disso, já consigo fechar fotos no feed, um Reels, que vão ser valores um pouquinho mais altos às vezes. Muito legal. E o ideal é que os clientes usem a criatividade, né? Então, tipo, vai chegar o dia dos namorados, então contrata ali a influenciadora ali que tem um namorado, Isso, né? Então, exatamente. né, para fazer ali uma campanha, né? Estuda o estoque ali, ver o que é que combina ali para vender ali o seu estoque, né? Com certeza. E estuda as influenciadoras, né, que vocês querem acompanhar. Sim. Que a gente comenta muito, assim, que muitos donos de marca não acompanham as influenciadoras que querem contratar. Às vezes fica só ali olhando as fotos e vê, essa menina aqui combina com a minha marca, é bonita e tal, pá. Sendo que precisa também qual é o lifestyle dela, porque vai agregar muito mais se for em outra data, às vezes, né? Como tu falou, de dias namorados ou dia das crianças, às vezes uma marca assim consigo fazer mãe e filha, dia das mães, enfim, por aí vai. E aí a gente tá chegando aqui no finalzinho do podcast. E aí, antes da gente encerrar, eu queria que tu falasse assim, quais são as próximas tendências, qual a perspectiva desse universo aí que é o marketing de influência. Falando de influenciadoras em si, eu acredito que o marketing de influência vai ficar cada vez mais pessoal, né? Então, a questão dos deles, que já vem muito forte, desses Instagrams mais privados, né? Eles vão vir muito, muito mais forte. Outro ponto, marcas precisam... Vou criar o meu já. Já criei teu dele, tu também. Mas tem várias... Maria, tu me ajuda aí. Tem várias donas de marca até locais que têm seus deles, né? Seus Instagrams um pouco mais privados. Mas, enfim, e quando eu tô falando de realmente empresários, donos de marcas de moda, gente, é entender que agora a gente precisa educar essa nova geração que vem, porque vão ser os próximos compradores e a gente não pode deixar a peteca cair nunca. Sim. Então, o que eu falaria é pra deixar cada vez mais pessoal. Existem deles de marca, tá? Os donos da marca eu já mostrando vi. os backstage da marca. Então, se você quiser fazer um Instagram... Tem um, né? A gente não é um daily, a gente tem o Instagram do RH. Ah, que é onde sim, tu posta falou. todo o backstage da fábrica. É só super legal. muda lá pra dele, né? Deve se atualizar. Daily More. Mas é muito massa. Então, cada vez mais pessoal, por exemplo, no TikTok, né, que eu tava comentando. Se você tem um perfil no TikTok, como marca, colocar não deixar logo da marca no perfil. A logo, tipo assim, deixa pro Instagram, deixa pra comunicações mais do e-commerce, então colocar foto dos donos, talvez, da dona, trazer conteúdos dos donos mesmo, mostrando tudo. Então, cada vez mais pessoal, mais nativo digital, menos firula, menos edição, tudo um pouco mais orgânico. Claro que o Instagram da marca precisa ser sempre muito estético, a gente precisa mostrar... Vitrine. A vitrine, precisa mostrar o produto, mas se eu tô falando até, às vezes, de stories, tô falando de TikTok, da comunidade no WhatsApp, que seja natural e que seja mais digerível. E, às vezes, é até mais fácil de produzir dessa forma. certeza. Muita gente, vou ter que fazer um vídeo, editar, legendar, não sei o quê. Não, gente, às vezes é só fazer. E tem um erro que nossos clientes cometem, né? Que eles misturam, né? Eu entendo que a gente deve sim divulgar nossa vida, nosso dia a dia ali, na nossa marca ali, né? Uhum. Mas pelo que eu tô entendendo aí, já que tá tendo Instagram pra daily, né? Pra cada coisa, então, aqueles nossos clientes que divulgam ali a foto dos produtos, mas, tipo, botam ali as coisas Mistura pessoais, muito né? com o Também. pessoal. Tomar um cuidado também. Esse tem que tomar muito cuidado também, né? Pra separar o Instagram ali, saber o que é profissional e saber o que é... Com certeza. Colocar no balanço o que vai ser mais interessante para a marca. O que é interessante para a marca é o backstage da marca, sei lá, a compra dos produtos, a compra das peças e por aí vai. Que o jeito mais sensato de pensar nisso é que o Instagram é a vitrine. Isso. Então, hoje em dia, antes da pessoa ir para um local, ela primeiro olha o Instagram daquele local. Sim. Então, gente, a sua loja, o seu Instagram é a vitrine da sua loja. É só ver, no restaurante, eu não tenho mais paciência de olhar o cardápio no QR Code com aquelas mini letras. Bicho, eu quero esse daqui. Esse prato aqui esse tá prato bonito, aqui né? que eu quero. Então, assim, lembra que o seu Instagram não ali é a sua vitrine. Então, se você se preocupa tanto na vitrine física da sua loja, por que não se preocupar com a virtual? A virtual, ela tem um fluxo ainda muito maior de pessoas, né? Do que a vitrine física. Então, acho que a maior lição, primeiro, é isso aí. Com certeza. Quando você tá com isso aí ajustado, gente, marketing de influência, tráfego pago, aí o céu é o limite.
E contem com a gente, né, para auxiliar vocês aí nessa jornada aí, que é muito difícil, mas a gente vem realmente investindo muito em conhecimento, né, para tentar aprender o máximo possível e passar para vocês clientes, tá? Espero que tenham gostado do nosso podcast, né? E até o próximo, viu? Que tem muitos temas. Então, pessoal, o que vocês precisarem aí, podem contar com a gente, tá? Dúvidas básicas, até mais avançadas, o que tiver em nosso alcance, a gente vai tentar ajudar o máximo possível. A Lara também vai poder ajudar, né, Lara? Com certeza, gente. Então, como a gente estava comentando aqui o podcast todo, eu tenho uma consultoria, né, uma mentoria para influenciadoras que a gente dá lá na Soft, que é a nossa empresa. E a gente posiciona tanto influenciadoras no mercado, como donas de marca, que também querem beber das águas do marketing de influência, querem ser influenciadoras da própria marca. E também a gente terceiriza a ponte do marketing de influência, fazemos um planejamento para você. Tudo relacionado a influenciadoras, pode falar com a gente. Inclusive, as clientes da More têm um desconto super especial com a gente, então podem entrar em contato. E falando das minhas redes sociais, se vocês quiserem me achar, se curtiram, querem saber mais, @LaraMedeirosV, e o da empresa é o soft.connected, que é a nossa ponte de influenciadora, soluções e ensino para vocês. Show de bola. Então é isso, pessoal. Siga a gente no Instagram também, né? @MoreLingerieBR. Se não já estiver seguindo, né? Porque eu vou dar um puxão de orelha. Tem que estar seguindo já. @Lingerie de Modas também. E a gente aproveita os nossos materiais que a gente cria com as influenciadoras, né? Pra divulgar nas lojas de vocês, tá? Contem com a gente. E é isso. É isso. Obrigada, Obrigado, gente. tá? Amei muito. E até a próxima.